E à medida em que a vacinação avança, estados estão diminuindo as restrições. Mas, ao mesmo tempo, gente, a variante Delta está ganhando terreno, sim. O próprio Ministério da Saúde já reconhece a necessidade de uma terceira dose da vacina. Sobre tudo isso, o contexto do nosso país, eu converso agora com o ex-secretário nacional de Vigilância em Saúde, o Anderson Oliveira. Oi, Anderson, boa noite, bem-vindo de volta. Que satisfação revê-lo aqui. Me ouve bem? Ouço bem, a satisfação é toda minha. Eu gosto muito do nosso papo sempre, porque além de direto tem esse sotaquezinho mineiro gostoso de escutar e com memórias afetivas muito especiais para mim, como eu já te disse diversas vezes. Mas, querido, vamos lá. Me ajude. Nós estamos falando de um aspecto muito positivo, que é o avanço da vacinação. Mas um aspecto muito preocupante, sem querer ser catastrofista, nem aumentar absolutamente nada, da diminuição das restrições e, consequentemente, de um aumento de circulação por tudo. Não só por uma questão econômica, mas psicológica também, né? É muito difícil a gente manter o isolamento, não ir num lugar nenhum, ou só ir para onde realmente precisa. Quando a gente olha para esse contexto, qual que é a melhor orientação? O que tem que estar na nossa cabeça nesse momento especial do Brasil? Bom, Mariana, nós estamos vivendo realmente um momento muito especial, né? A população está cansada, exausta, naturalmente, com tanta desinformação acontecendo e, ao mesmo tempo, tendo que sobreviver, né, no meio de uma crise muito complexa. Recentemente, os países estão começando a trabalhar uma mensagem que seja mais realista com a situação atual. De modo geral, é difícil a gente falar com as pessoas agora, fique em casa, porque as pessoas não vão conseguir ficar em casa. Então, os países estão trabalhando em mensagens de ficarem alerta. Ou seja, vai sair, tem que sair, use máscara, mantenha o distanciamento físico, vacine-se, tome a segunda dose. Muita gente não tomou a segunda dose, apesar de ter tomado a primeira dose. Então, existem muitas coisas que podem ser feitas para a gente conseguir aproveitar esse momento, que é um momento que eu chamaria de janela da oportunidade, que, lamentavelmente, com a variante Delta, talvez tenhamos retrocessos em alguns momentos. Porque as autoridades, em geral, elas têm um certo, me perdoe, eu sei que você já esteve desse outro lado aí, elas têm um delay no alerta, né? Que nem é por uma questão de má fé ou boa fé, mas pela certeza ali dos assessores, dos cientistas, dos epidemiologistas, do que eles vão passar de recado à população. E claro, uma população que, como eu disse e você também disse, está exausta. Mas quando a gente olha para a circulação da Delta no nosso país, com as características do nosso país, que sim, já viraram até mote e referência negativa no mundo, que é o tal laboratório a céu aberto, me preocupa mais porque a ressalva foi feita por você, inclusive. Muita gente ainda não tomou a segunda dose, muita gente ainda precisa estar imunizada e muita gente tem que ficar alerta o tempo inteiro, né, Wanderson? Exatamente. E, além do mais, nós temos um aumento muito expressivo da variante Delta no Brasil. Para você ter ideia, eu acabei de olhar o dado, nós estamos com 72% das amostras que foram realizadas a genotipagem positivas para Delta no país neste momento. Ou seja, nós estamos vendo um crescimento muito mais acelerado do que a gente viu com a variante Gama, quando ela se espalhou pela primeira vez. A gente está vendo as pessoas deixando de usar máscara, fazendo aglomerações ainda mais intensas. Então, é fundamental que a gente se atente a esses cuidados tão básicos para a gente poder conseguir chegar no Natal e ter um Natal um pouco mais seguro, né, Mona Lisa? Total, eu não tive Natal nem Ano Novo ano passado. Tive, na medida do possível, ali absolutamente restrita, só eu, meu filho, e não dava para ser diferente, né? Era um momento de alerta, sim, e muita gente fez exatamente o contrário e a gente viu
como foi janeiro no nosso país. Foi um terror, né? Agora, Anderson, me ajude na questão da terceira dose. Nós estamos vendo aí as recomendações chegando pela terceira dose. Pode ser que a gente tenha uma terceira dose até o fim do ano e comece o ano que vem já com o calendário de vacinação, colocando bem perto já uma outra dose contra a Covid. Isso pode estar, de alguma maneira, no radar das autoridades? O que você tem ouvido sobre isso? Não, isso deve estar no radar. Eu tenho discutido muito com meus amigos, doutor Júlio Croda, maravilhoso também, sim. Outros amigos queridos, e a gente tem chamado a atenção para a necessidade já iminente, necessária, urgente de realizar uma dose de reforço em pessoas com 80 anos ou mais. São cerca de 4 milhões de pessoas que são imunossuprimidas, ou seja, que precisam de uma dose de reforço. É óbvio que nós precisamos avançar na vacinação de pelo menos uma dose em todas as pessoas com mais de 18 anos. Mas teríamos que fazer essa atividade em paralelo por causa justamente desta ampliação da circulação da variante Delta. E, além disso, temos que vacinar os adolescentes. Sim. Sim, porque a vida deles foi retomada, né? Aliás, tão bonitinho aqui em São Paulo, né? A vacinação dos adolescentes com comorbidades, eles chegando, então, nos postos de vacinação bem cedinho, porque a vida estudantil deles voltou, né? Foi retomada. Então, você está dizendo para mim, Anderson, que não dá para escolher entre fazer a tal terceira dose e escolher ali o público, é isso? É preciso a gente caminhar com uma vacinação que olhe para o todo, ou algum grupo necessariamente precisa de mais atenção, além dos idosos e aquelas pessoas que têm comorbidades? O que nós temos convicções muito claras é que temos que vacinar os idosos com 80 anos ou mais com uma dose de reforço, e aí, no caso, seria uma dose heteróloga, possivelmente Pfizer. A gente precisa garantir, nós já vacinamos cerca de 57% da população brasileira com pelo menos uma dose, e 24% desta população já tem duas doses, ou seja, nós temos 24% da população brasileira com duas doses já recebidas e tal. O problema é que nós temos um volume muito grande de pessoas que ainda não receberam nenhuma dose. Exato. Nós temos que vacinar 160 milhões de brasileiros com duas doses. Ou seja, todo mundo que tem 12 anos ou mais de idade, com pelo menos com as duas doses, né? As pessoas com 80 anos com uma dose de reforço e, possivelmente, depois que nós atingirmos cerca de 90% da população com uma dose, pelo menos, aí a gente vai ter que reduzir o intervalo entre as doses da Pfizer e a dose da AstraZeneca para que a gente acelere ainda mais a vacinação. Esse é o caminho. Sim, e que precisa ser cumprido, né? Quando a gente fala sobre o relaxamento que muita gente está adotando, é porque as pessoas não botam na cabeça um número que, infelizmente, aqui está todo dia na cabeça dos jornalistas e de vocês também, que é o número de mortos, né? A gente ainda tem um número absolutamente expressivo de mortos no nosso país. Hoje, 979 mortos. Quando a gente fala assim, parece banal, mas não, são mais de 3 Boeings que teriam caído e matado todo mundo. Parece que as pessoas não querem olhar o que ainda acontece no território brasileiro. Exatamente. Ontem eu estava conversando com colegas e foi me feita a pergunta: olha, você falou que no inverno teríamos um aumento e tal. O que a gente está vendo? Por que está caindo? Eu falei: olha, está caindo, mas se a gente olhar a taxa de transmissibilidade no Brasil, ela está em torno de 1. Ou seja, nós estamos num platô. Esse número ainda é muito elevado. A gente aceitar 1.000 óbitos por dia, 800 óbitos por dia, é uma situação surreal, Mona Lisa. Não é aceitável para um país tão rico quanto o Brasil. Concordo. Nós não podemos admitir
esse volume de óbitos acontecendo diariamente no país. Concordo plenamente com você, plenamente. Aliás, eu fico aqui em cima da nossa produção, dos editores, sempre para a gente retomar esse assunto, que aqui o alerta precisa ser dado. Eu faço questão de, sim, apesar de toda a turbulência política, a gente não perder o foco para o que de fato é informação e prestação de serviço. O Anderson, vou colocar também o Leandro Rezende no nosso papo. Leandro, por favor, chega na conversa. Obrigado, Mona. Doutor, obrigado por estar conversando com a gente aqui também. Eu queria te perguntar sobre essa intercambiabilidade de doses, né? O ministro Queiroga disse que o PNI ainda não autorizou essa mistura de doses que já está sendo praticada em vários lugares. Em alguma medida, isso pode confundir as pessoas? Por exemplo, aqui no Rio, abriu-se a possibilidade de quem tomou a vacina da AstraZeneca escolha se toma a segunda dose da AstraZeneca ou da Pfizer. Isso causa algum impacto na estratégia de imunização a nível nacional, doutor? Causa, vários países já estão fazendo. O Chile está fazendo AstraZeneca com Pfizer, Emirados Árabes estão fazendo Sinopharm com Pfizer, Turquia também está fazendo. Ou seja, nós precisamos incorporar o conceito da vacinação heteróloga, que é: eu tomei uma dose de uma marca e posso tomar uma segunda dose de outra marca. Até para poder, logisticamente, você ter mais flexibilidade na organização e distribuição das doses que estão disponíveis. Sim. Considerando as características que cada uma dessas plataformas tem e das dificuldades logísticas que nós temos pelo país. Então, seria até salutar, do ponto de vista logístico, fazer esta combinação. Nós já tivemos que fazer esse tipo de combinação no caso das gestantes. Você se lembra Exato. que algumas gestantes receberam vacina AstraZeneca, depois a vacina AstraZeneca foi contraindicada para gestantes. Nós precisávamos fazer a vacinação dessas gestantes com uma outra vacina, que no caso é a Pfizer. E estudos demonstram que a Pfizer, combinada com a AstraZeneca, tem um efeito, uma efetividade melhor, inclusive, do que 2 doses da AstraZeneca sequenciais. Então, nós temos sim que fazer um ajuste, talvez essa indecisão do PNI se dê pela falta de coordenação do próprio programa, que ainda está sem coordenador. Infelizmente, né, Anderson, mas eu quero retomar com você uma repercussão de um outro assunto que tem a ver com essa vontade de algumas autoridades de falar quando a gente vai parar de usar máscara, que já vamos planejar, que é agora no fim do ano, que não vejo a hora de tirar a máscara. E a gente acabou de constatar o que aconteceu nos Estados Unidos. A recomendação ali das brilhantes cabeças, todo mundo tirando a máscara, repórteres tirando a máscara, e depois a recomendação de colocar de novo. É importante bater na tecla do que significa o uso da máscara, inclusive diante aí da circulação dessa variante Delta e do contexto brasileiro? Fundamental, Mona Lisa. Inclusive, o Observatório Covid tem chamado muito a atenção. Sistematicamente, o Victor Mori tem falado nas redes sociais. Ele é um estudioso sobre isso. Recentemente saiu um estudo mostrando a compreensão melhor que a gente está tendo da transmissão por aerossol. Nós precisamos, na verdade, não é retirar a máscara, nós precisamos melhorar a qualidade das máscaras que nós estamos usando. Talvez em ambientes mais fechados, utilizar máscaras PFF2, máscaras de melhor qualidade, porque nós teremos ainda a variante Delta. Para você ter ideia, Mona Lisa, ela transmite, para cada caso infectado, estima-se entre 7 e 8 pessoas que pegam. Então, o R dela é em torno de 7 ou 8. A variante original, as anteriores, eram de 2 a 3 casos. Então, ela é muito mais transmissível do que a gente conhecia nas variantes anteriores. Sim. Felizmente, ela parece ter uma gravidade menor do que outras. No entanto, se eu tenho uma transmissão muito elevada, isso acaba atingindo pessoas que tenham mais vulnerabilidade para desenvolver quadros graves. Então, não é verdade achar que ela vai causar apenas quadros leves. A gente pode sim ter quadros muito mais graves. Isso, talvez,
na realidade brasileira, a gente tenha uma expressão até mais severa do que observamos nos Estados Unidos, onde a variante dominante era a variante alfa, que é a variante que já se conhecia mais. Nós não tivemos uma realidade como estamos tendo no Brasil, a variante gama, que era a predominante, e a variante delta entrando. Não conhecemos esse padrão muito bem ainda, mas eu estou preocupado. Sim, por isso que, claro, é tentador demais, né, querido, falar e abrir o jornal. Eu sonho com isso todo dia, desde que a pandemia começou. Amanhã não precisa mais usar máscara, tá tudo bem, mas não adianta. A realidade está imposta e sim, o cuidado e a consciência podem ajudar demais. Wanderson, querido, adorei revê-lo. Até a próxima, cuide-se aí. Muito obrigado, Mona Lisa. A máscara ela vai deixar de ser útil quando a pandemia passar. Por enquanto, a pandemia não passou. Então, máscara, isolamento, respeito ao próximo, é isso que precisamos. É isso aí. Obrigado, Mona Lisa. A minha está aqui, ó. Para assim que acaba, imediatamente. Obrigada a você. Cuide-se.